Meu nome é Eliésia Alvarenga, sou otorrinolaringologista e foniatra em São Paulo. Em comemoração ao Dia Mundial da Disfagia, queremos abordar um assunto para elucidar a população o quanto a deglutição ela é importante. A deglutição ela tem que entregar para o indivíduo a hidratação e a nutrição. E a deglutição tem que ser segura. Ou seja, tudo que você come tem que ir para a via digestória. Mas é importante você entender que uma coisa que é alimentar, que parece que está tão acostumado e de repente você percebe que tem algum problema. E você vai procurar profissionais que às vezes não estão tão atentos às nuances do que é a disfagia, do que a dificuldade para a deglutição. E por isso, hoje abordaremos a disfagia esofágica. O que é disfagia esofágica? Quando a gente começa a engolir, você põe o alimento na boca, esse alimento ele tem que seguir um sentido da boca para a faringe, para o esôfago e depois, finalmente, chegar ao estômago. E existe uma transição entre a faringe e o esôfago que se chama transição faringo-esofágica. E quando a dificuldade para engolir está nesta região, nessa transição, às vezes você busca atendimento ao otorrinolaringologista e não encontra nenhuma alteração e dá por encerrado. Ou você busca uma avaliação do gastroenterologista que também não encontra nada e você vai ficar perambulando com queixas. Então é muito importante você entender que existem médicos especializados em disfagia e com certeza teremos um olhar mais amplo para tentar entender a sua necessidade. Então você pode ter uma dificuldade nessa transição que eu vou mostrar para vocês, que é justamente a região do músculo cricofaríngeo, que é um dos componentes do músculo do esfíncter superior do esôfago, que é justamente essa porta que vai da faringe para o esôfago. Mas existem outros músculos que compõem esta transição. Nós temos o músculo tireofaríngeo e nós temos o músculo cricofaríngeo até o início do esôfago. Então, o paciente que queixa aquela sensação de que a comida parece que fica parada na garganta, não vai para lugar nenhum e que engole e começa a piorar. Aí ele começa a evitar determinadas consistências ou mesmo parar de se alimentar. Isso não acontece só com a alimentação. Acontece também na hora de tomar medicações. Aí, muitas vezes, o paciente vai evitar de tomar o remédio, que é muito importante na sua rotina, no controle das suas comorbidades. E por conta dessa dificuldade, ele acaba parando com as medicações. E quando ele leva esta queixa ao médico, às vezes isso não é valorizado. Outras vezes, o paciente pode falar para o médico assistente que ele tem uma dificuldade em arrotar, que ele tem uma dificuldade em ter uma sensação de empanturrado, e pode ser pelo mesmo motivo que esta transição faringo-esofágica. Quando falamos da dificuldade de pôr o alimento e ele descer para o estômago, falamos da disfagia anterógrada, que é o caminho do alimento. E quando falamos na dificuldade de arrotar, ou aquela sensação que você engole e aquilo fica parado, e às vezes vai te dando a sensação de ter muito ar na barriga, de ficar empanturrado, e ter uma dificuldade que dá inclusive uma dor torácica, isso também pode falar a favor da disfagia retrógrada, desta transição. E nós, otorrinolaringologistas, especializados em disfagia, temos a possibilidade de fazer uma avaliação com alimentos, que se chama
videoendoscopia da deglutição. Vou mostrar para vocês uma paciente de 75 anos que há mais de 10 anos sofria com essa dificuldade para engolir, já estava emagrecida, não conseguia mais tomar as medicações e quando nós avaliamos, nós conseguimos, através dessa videoendoscopia da deglutição, que é um exame que se passa pelo nariz e se oferece diferentes consistências de alimento corado, observar a dificuldade que é este resíduo, este que vocês estão enxergando aqui, olha, que fica parado na transição faringoesofágica. E todo o esforço que ela faz, existe um refluxo, que não é o refluxo gástrico, é o refluxo esôfago-faríngeo, que é um refluxo alto e que vai só mantendo ainda mais o processo inflamatório nessa região e aumentando ainda mais as suas queixas na hora de tomar a sua dieta ou mesmo com as medicações. Isso nós observamos com todas as consistências ofertadas durante este exame. E nós podemos, durante o nosso acompanhamento, melhorar a qualidade de vida desta paciente, oferecendo um procedimento cirúrgico nesta região. Essa paciente em especial, nós fizemos a miotomia dessa região do cricofaríngeo, onde aborda o esfíncter superior do esôfago, e isso vai favorecer que o alimento desça de uma forma mais suave no sentido do estômago. Existe a dificuldade em engolir anterógrada, que é o sentido do alimento, até atingir o estômago, e muitas vezes o paciente pode falar: estou com a sensação da comida parada na garganta. E outras vezes pode associar a queixa: tenho dificuldade em arrotar, estou sempre empanturrado, eu não comi tanto, mas eu me tenho a sensação de cheio. E todas as vezes que eu engulo uma medicação, ela fica parada, eu não consigo mais tomar meus remédios. E quando eu tomo, me aumenta muito o desconforto. E eu fico me esforçando para o alimento, ou mesmo a medicação, ou descer, ou ela ser devolvida, que é o que a gente chama como se fosse a regurgitação. Então, este paciente especial, 67 anos, dificuldade há mais de 10 anos, a família implica com ele à mesa, porque ele fica limpando a garganta a cada colherada que ele tem. Então, ele já tem isolamento social, porque ele não tem qualidade de vida em comer com a sua família, porque fica sempre limpando a garganta como uma sensação de proteção. E todas as vezes que vai tomar remédio, precisa que a família acuda para tentar que ele saia da situação de desconforto, como se fosse um engasgo constante. E diante desta queixa, nós temos que avaliar a transição faringoesofágica. Então, durante a nossa consulta, a gente faz uma boa história clínica, porque a história clínica é que leva à suspeição diagnóstica, mas durante a nossa avaliação, que é a videoendoscopia da deglutição, nós vamos oferecer alimentos, nós vamos oferecer medicações e vamos traduzir o que acontece todos os dias com este paciente. Então, este paciente em questão, nós fizemos a videoendoscopia da deglutição, ele tinha a sensação de sempre parado, então ele tinha resíduo naquela transição da faringe para o esôfago. Mas a sua principal queixa foi após a oferta da medicação. Terminamos de dar a medicação sumiu, ou seja, a gente traduz que a medicação foi engolida e foi para o esôfago. Mas diante da queixa do paciente, doutora, ainda está parado. Voltamos o aparelho pelo nariz, tentamos fazer com que entendesse a sua queixa. Então vamos lá. Diante da queixa que o comprimido estava parado, foi ofertado uma consistência de DDSI-4 pastosa para que ele engolisse e que ele fizesse um esforço maior para que descesse e essa sensação passasse. Diante da queixa que continuava mantendo, pedi que o paciente fizesse o mesmo esforço que ele faz na sua casa para sair da situação. Diante do esforço, nós observe
regurgitação do comprimido e nós só podemos avaliar porque está gravado e a gente consegue voltar. Então, vamos ver com clareza, observe bem esta região que é a transição faringoesofágica e a gente conseguiu perceber o retorno da medicação e ele tossiu e eliminou a medicação. Isso comprova uma disfunção na transição faringoesofágica, que é a disfunção desse esfíncter superior do esôfago, onde o músculo cricofaríngeo, ele é um dos componentes. E parece que tudo isso é novo. Não é. Essa síndrome da disfunção do músculo cricofaríngeo retrógrada, ela foi descrita retrógrada isoladamente com uma série de casos do professor Baixa nos Estados Unidos. Mas essa queixa, ela não é nova, é uma queixa antiga. E hoje, diante dos nossos estudos e diante da possibilidade de comprovar e mostrar essa dificuldade, nós temos melhorado a qualidade de vida desses pacientes, porque somos parceiros dele em suas queixas. E qual o tratamento para essa disfunção do músculo cricofaríngeo? Seja anterógrada e retrógrada, ou apenas a retrógrada, que é aquela queixa isolada do paciente ter dificuldade no arroto, mas ele tem queixas abdominais, porque nós somos um conjunto. Então, o que podemos oferecer? Podemos oferecer a aplicação de toxina botulínica nesta região. Nós, otorrinolaringologistas, especialistas em disfagia, somos o profissional indicado para ajudar esses pacientes. E queremos, em comemoração ao Dia da Consciência das Dificuldades de Deglutição, dizer para a população que eles têm aliados no seu dia a dia, que podemos devolver um pouco mais de qualidade de vida.